Vamos retomar nossa programação com uma palestra agora chamada Os Fios Fiados Mistos e seus efeitos nas malhas. Para isso, eu gostaria de apresentá-los uma pessoa que, antes de tudo, é um grande amigo da TBM. Graduado em Engenharia Química Têxtil pela FEI, São Bernardo do Campo, especialista em indústria têxtil pela Politécnica de Milão, Itália, mestre em polímeros e fibras têxteis pela Universidade de Manchester, Inglaterra, atuou como pesquisador no Instituto Têxtil Francês, é professor do curso de Engenharia Têxtil da FEI desde 95, lecionando sobre fibras, fios texturizados, beneficiamento têxtil e desenvolvimento de produto. Atua como consultor de empresas em diversas áreas da cadeia têxtil. Com vocês, o professor Paulo Alfieri. Então, o que eu pretendo apresentar a vocês? É um pouco de como as fibras, como os fios dentro das suas estruturas afetam características das malhas. A mistura de fibras, cada uma trazendo a sua forma, que eu chamo de morfologia, trazendo as suas características, altera, em primeiro lugar, o aspecto dos artigos. É interessante que sempre que a gente vai comprar alguma coisa, principalmente uma roupa, primeiro a gente olha, vê, gosta. Se não gostou, nem chega perto. Depois, a segunda ação é tocar. Então, nós vamos também falar um pouquinho dos aspectos tácteis, do toque, que é algo bastante complexo, algo bastante sofisticado, porque tem muito de subjetividade, e depois também de outras propriedades. Então, eu fiz um pequeno sumário que está aqui. Esse material também vai estar disponibilizado e detalhamento sobre ele que não há espaço para ser divulgado nesta apresentação, estará também disponível a pedido de quem estiver interessado. Então, inicialmente, como eu disse, nós vamos estar pontuando as fibras. Opa, perdão, já fiz bobagem aqui, voltando lá. Nós vamos estar pontuando as fibras, principalmente na questão morfológica, na questão das formas, e como isso afeta características visuais, tácteis e outras propriedades, como, por exemplo, a durabilidade, se quisermos falar em termos gerais. Depois vamos passar para o segundo bloco, onde estaremos falando de fios, fiados, singelos, e as misturas, e também um pouquinho dos fios fantasia. Em terceiro lugar, vamos falar, então, do início do processo de beneficiamento, na qual estão envolvidos os corantes. Quais são as possibilidades de tingimento e de processos que temos? Vamos estar trilhando esta parte. E depois, em sequência, vamos estar olhando quais são os efeitos destes tingimentos nos diversos tipos de fios que estão inseridos dentro das malhas. E, por fim, nós temos também, relacionando com fios que já têm fibras tintas ou fibras pigmentadas na massa, vamos estar também olhando, exemplificando casos onde nós temos o que a gente chama de sobretingimento, que é o término do processo de beneficiamento. Então, vamos olhar um pouquinho algumas questões iniciais. Eu estou aqui diante de uma plateia que pode até ser um pouco heterogênea, mas, sem dúvida, que está repleta de estilistas, e é admirável esse trabalho. Isso já foi dito aqui, mas por quê? Porque se há um ramo onde o dinamismo, a rapidez é necessária, é no desenvolvimento da moda, do estilo que nós temos. E a moda, ela exige, de novo fiz besteira, perdão. E a moda exige o detalhe. Esse detalhe de onde vem? Vem da composição hierárquica de uma série de itens. Fibra, fio, malhas, nós poderíamos aqui estar incluindo também os tecidos planos, acabamentos e, por fim, na confecção, o estilo. A escolha errada de um destes dificilmente é compensada em outras das fases. Então, hoje,
mais e mais nós temos um desenvolvimento de moda que está atrelado a um desenvolvimento técnico. Já foi a época longe na qual apenas o desenho gerava a maior contribuição na caracterização da moda. Hoje é fundamental escolher no nível hierárquico cada um destes elementos. Então vamos esforçar, como disse, para colocar em evidência alguns destes aspectos. Vamos olhar inicialmente, então, as fibras, falando da morfologia, que é a forma da fibra, de como ela se apresenta. Normalmente, essa forma ela não é visual a olho nu, ela requer o microscópio para que a gente perceba detalhes dessa forma. Em seguida, vamos falar de maticidade, que é a adição de produtos que dão opacidade, dão efeito de fosco às fibras químicas. E, por fim, vamos falar também da finura da fibra. Se falou agora há pouco, né, de tipos de algodões. Nós temos o algodão brasileiro, que é uma fibra relativamente curta e relativamente grossa, se comparada a algodões como o Pima do Peru, o Supima, que é marca dos Estados Unidos, o algodão egípcio e assim por diante. E estas mudanças de comprimento, essas mudanças de finura, elas afetam o aspecto, o desempenho da cor. Então, olhando aqui aquela relação que eu mencionei, a morfologia afeta muitas das propriedades. Nós não vamos ter tempo de trabalhar todas essas propriedades, né? Não é foco específico do nosso trabalho hoje, né? Mas vamos concentrar principalmente na questão do aspecto da cor, do brilho, do efeito de fosco, do efeito de textura, né? Relacionado com a forma da fibra. Nós temos aqui nesse primeiro slide 4 fibras que são as fibras, eu diria, carro-chefe das fibras naturais, o algodão, o linho, tem aí o nosso parente, que eu brinco dizendo que é o primo pobre do linho, o rami, que nós temos no Brasil, que tem uma conotação similar, não igual ao do linho, a lã e a seda. Nós temos, na parte superior de todas essas fibras, a seção transversal vista ao microscópio, e na parte inferior nós temos a vista longitudinal, como se pode perceber. Então a gente vê que cada uma dessas fibras tem uma particularidade. O algodão nós associamos a um feijãozinho cortado ao meio, né? Embora aqui esteja um pouco esmagado, né? O linho se parece quase como um tubo, pouco deformado, mas um tubo. A lã também em forma ovalada, né? Parece com um tubo, e a seda, embora aqui não esteja perfeitamente claro, tem uma seção quase triangular. Obviamente não são triângulos equiláteros regulares, mas se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, vai ver que tem ali uma forma mais ou menos triangular. Em vista longitudinal, o algodão é uma fita que se torce sobre si mesmo, né? Então, essa forma esmagada aqui, né? Depois, em vista longitudinal, aparece como uma fita contorcida. E, logicamente, estes aspectos terão sua repercussão nos fios e depois na malha. Nós vamos estar tratando disso. O linho aparece em seção longitudinal como uma cana de açúcar, como um bambu. Aqui aparecem pouco as listras, né? Mas se a gente olha com um pouquinho de cuidado, né, vê listas transversais na fibra que dão esta similaridade a uma cana de bambu. E a lã tem uma particularidade única, que é visualizada de maneira bastante boa aqui, que são as escamas. Então, essas escamas que se sobrepõem e que fazem com que a lã seja a única fibra que feltra, né? Então, essa feltragem que é dada da lã é devido ao encavalamento de escamas de fibra a fibra.
E aqui nós temos, então, uma seção mais lisa, né? Não é totalmente lisa, né? Da seda, que dá, inclusive, aquele toque, aquele brilho que nós vamos ver. Então, vamos olhar um pouquinho. Aqui nós temos algumas representações, começando a dizer, bom, qual é o impacto destas formas de fibras no desempenho da cor, né? Então, eu vou tingir uma fibra, a fibra de algodão, onde a luz, que vem sempre em raios paralelos, ela se fraciona. Né? Esta curvatura, que corresponde, como se nós tivéssemos um espelho convexo, faz com que essa luz em raios paralelos se fracione. A esse fenômeno dizemos refração da luz. E a vista humana não capta mais toda a luz que incidiu sobre a fibra, mas apenas parte dela. Qual é a sensação? A sensação é de não brilho, a sensação é de fosco, mas não apenas. Né? Em igualdade de condição com outras fibras de outras seções transversais, nós vamos ver, essa fibra parece mais clara. Quando a gente faz um tingimento, normalmente a quantidade de corante é em peso da fibra. 1% em peso da fibra, 2% e assim por diante. Então, para mesmas quantidades de corante, essa fibra que tem esse fenômeno de refração, que é o caso do algodão, ela parece fosca e parece mais clara. Né? Então, esse é um ponto importante. Em vista longitudinal, acontece a mesma coisa. Aquelas torções, aquelas deformações ao longo da fibra fazem com que a luz sofra refração. Então, por dois motivos, a gente jamais terá um algodão super brilhante. Eu não consigo fazer, porque a fibra não colabora. Eu não tenho nenhuma outra etapa do meu processo que permite ao algodão gerar produtos brilhantes, produtos de alta vivacidade de cor. Mesmo escolhendo os melhores corantes, os corantes adequados, como a gente até vai ver. Né? O caso da lã é similar. A lã, por dois motivos, também tem este efeito de refração da luz, tanto no transversal como no longitudinal, devido às escamas, e também, no caso da lã, as cores são sempre ternas, foscas, apagadas, por mais que a gente se esforce em melhorar. Já no caso da seda, eu aqui estilizei um pouquinho, né? Fiz um triângulo muito mais bonitinho do que aquele que a gente vê, mas, de qualquer modo, essa luz ela se reflete de uma maneira quase especular, né? Como parecendo um espelho. Então, chega aos meus olhos mais luz. Então, a sensação é de brilho, a sensação é de vivacidade de cor. Obviamente, se eu escolher corantes, que eles têm brilho e vivacidade de cor. E a mesma coisa sobre a superfície da fibra, do ponto de vista longitudinal. Se nós prosseguirmos, olhamos aqui um grupo de fibras, todas elas agora artificiais. Né? As fibras artificiais são aquelas cuja matéria-prima foi feita pela natureza, no caso aqui é a celulose, e retransformada pelo homem, né? Na forma de viscose. São todas fibras, quase todas, melhor dizendo, né? Deixa lá o Lyocell, lá temos a marca do Tencel, né? Que é o mais conhecido no Brasil, quase todas são fibras centenárias. O próprio modal, que é uma fibra que aparentemente surgida no final dos anos 80 e que teve um boom nos anos 90, digamos assim, é fibra da época da Segunda Guerra. Só que, quando ela foi desenvolvida, essa fibra, se pensou em substituir o algodão. Infelizmente, o homem não consegue imitar tão bem assim a natureza, e essa fibra, então, ficou durante algumas décadas bastante esquecida. Até que estilistas, né, gente que desenvolve, olhou e falou, puxa vida, aqui tem um material com características válidas, interessantes, e vamos reanimar essa fibra. Então, no final da década de 80 e 90, a fibra modal ressurgiu. Mas é fibra que tem aí pelo menos 70 anos nas costas de vida.
Bem, o que nós vemos aqui na viscose? Vamos pegar a viscose, o acetato aqui é pouco utilizado, é mais em fio de filamentos. Então, vamos falar um pouquinho de viscose, do modal e do Lyocell, cuja marca principal está aqui, que é o Tencel, da Lenzing hoje, né? A viscose tem uma seção que chamamos de seção cerrada, é toda dentilhada, né? E a gente, em vista longitudinal, percebe estas nuances, essas reentrâncias. A fibra modal é uma fibra que já está muito mais regular na sua forma, tem muito poucas reentrâncias, se nós observarmos, e aparece em vista longitudinal com uma ou duas listras, né, mostrando estas partes dentilhadas. E, por fim, a fibra Tencel, ou Lyocell, é uma fibra quase redonda, né, e muito parecida, se vemos no microscópio, com as próprias fibras sintéticas, poliéster e poliamida, pela sua regularidade. Bom, é lógico que também aqui há diferenciações em relação a... Eu vou avançar, depois volto, né? Olhando aqui a fibra de viscose, é uma fibra muito brilhante. Por quê? Porque as reentrâncias formam pequenos espelhos côncavos. Então, a luz que incide paralela se condensa. Chega aos nossos olhos uma quantidade muito maior de luz condensada e essa fibra aparece, então, brilhante. Então, se eu comparar o algodão com a viscose e colocar a mesma quantidade de corante, a viscose parecerá, mesmo para um leigo, muito mais intensa na cor e, sem dúvida, muito mais brilhante, né? E o motivo é simples, é a forma transversal, esta forma dentilhada que reflete e condensa a luz. Tá? Eu vou voltar agora um pouquinho, falar um pouquinho das fibras sintéticas. Temos aí duas representantes muito importantes, né? Sem deixar o acrílico, que também é uma fibra sintética, mas em termos de volume, sem dúvida, poliamidas, a poliamida meia e a meia-meia aqui estão indistintas, né? Tanto faz, não é possível reconhecer essas duas fibras apenas pela microscopia, né? E depois o poliéster, que sabemos que é a fibra no mundo e no Brasil de maior volume, né? E, portanto, de importância comercial. E o que acontece com as fibras sintéticas? As fibras sintéticas, elas podem ter a silhueta que a gente quiser. Eu lembro, numa das íntimas, eu indo visitar um dos fabricantes de fieiras, que é o elemento para fiar, né, de saída para fiar as fibras, e ele no microscópio me pediu para olhar no microscópio e eu vi a silhueta do Mario Bros, daqueles joguinhos eletrônicos, né? É lógico que não tem o mínimo sentido em fazer a silhueta do Mario, mas para dizer assim, faço o que você quiser, né? Qualquer silhueta, né, nós podemos fazer. Aqui eu estou apresentando duas, que são as mais importantes, a circular, né? Cilíndrica, portanto, e a chamada trilobal, né? Fazendo referência ao lóbulo, né? Lóbulo da orelha, então trilobal, né? Mas nós temos uma infinidade de outras características de fibras que, no caso dos fios fiados, são muito menos usados. Então, se nós vamos à frente um pouquinho e olhamos, então, esse comparativo aqui, fibras redondas que refratam, então, sensação de fosco e menor intensidade de luz, e fibras com seções trilobais ou pentalobais, octolobais, e aí é uma parafernália danada que nós temos dos fabricantes, que condensam a luz de maneira a nos dar um efeito, uma sensação de brilho, vivacidade de cor e cor mais intensa. Tá? Vou voltar apenas para apresentar aqui o acrílico. Né? Se falou, na TBM tem 2 acrílicos. O acrílico no mundo
Infelizmente, no Brasil, nós perdemos uma das empresas, né? Ele pode ser fiado a seco, é um tipo de fiação, né? Desenvolvido pela Bayer, né, nos tempos, e que me dá uma seção com um nome característico, que não fomos nós brasileiros que inventamos, né, que é a forma osso de cachorro, mas que vem do americano, do inglês, que é o dog bone, né? Para mim parece mais uma sola de sapato, mas de qualquer modo nós temos essa forma que vem da fiação a seco, né? Nós não temos mais, nós temos em Camaçari, tinha a Sul-Americana de Fibras, fazia. Hoje, esse acrílico, se a gente quiser, tem que importar. E aí, nós temos o acrílico fiado a úmido, esse sim nós temos, o Crilor, por exemplo, é uma marca, tem outras importadas, sem dúvida, que tem uma forma bastante ovalada, quase cilíndrica, né? E que, obviamente, já dá para perceber que se aqui eu tenho refração da luz, né? Voltando lá, aqui eu tenho brilho, né? Porque esta parte côncava reflete melhor a luz. Então, em igualdade de título, em igualdade de tipo de fibras, as sensações apenas substituindo acrílico fiado a úmido e a seco são muito grandes, né? Não só essa que nós estamos olhando, mas outras também. Temos aqui, para completar um pouquinho o nosso rol, o polipropileno. Não é uma fibra de grande uso, né? É sempre considerado, dentro das fibras sintéticas, o primo pobre, né? Primeiro vem nylon, poliéster, elastanos, acrílico, né? E polipropileno, não, só serve para fazer carpete, tapete, forrações, né? Mas é também um material válido, né? Por que ele não tem uma utilização tão intensiva? Porque até hoje nós, homens, não fomos tão criativos de ter uma fibra facilmente tingível. Existem fibras tingíveis, mas são tão caras que inviabilizam o produto. Então, até hoje ainda falta pintar no mercado uma fibra de polipropileno tingível para que se possam fazer algumas misturas. E algumas até são interessantes com algodão e com outras fibras. E, por fim, nós temos aqui o elastano, né? Os poliuretanos. Tem muitas marcas aqui, nós temos um só fabricante aqui no Brasil, mas que também importa. Todo o elastanos é um fio contínuo multifilamentos. Vocês estão vendo aqui 4 filamentos, né? Isso daqui é um elastano com 40 denier, ou 44 detex. Tem 3 ou 4. Só que a gente não vê isso, né? A gente só consegue ver quando estica até ele romper e aí abrem-se os filamentos, né? Os únicos elastanos com um filamento são abaixo de 10 detex, 8 detex e assim por diante. Todos os outros são 2, 3, 4 ou mais filamentos que estão aglutinados pelo processo de fiação. Tá? Bom, aqui já comentamos, e aqui vamos falar então, bom, o segundo aspecto ligado às fibras, que obviamente não está relacionado com as fibras naturais, é a questão da maticidade. Está relacionado a todas as fibras químicas, onde o processo permite a adição de determinados aditivos. Qual é o aditivo que dá sensação de fosco nas fibras? É o óxido de titânio. Eu coloquei aqui a fórmula, né? TiO2, TI é o titânio, o óxido de titânio, que é um produto muito inerte, são microcristais com um nível de branco muito elevado. Então, desde quando se descobriu essa utilização, que já tem praticamente 100 anos, né? Isso aí é ainda o produto utilizado para dar alterações de cor na fibra. Então, falando em maticidade, aqui nós temos os 4 graus principais que aparecem no mercado, independente de quem é o fabricante, né? A fibra que a gente chama de brilhante, BR, a fibra semi-opaca, opaca ou extra-opaca, né? Aqui tem uma ideia dos teores de quanto em peso da fibra se coloca
desses microcristais brancos, desse óxido de titânio, e quais as sensações e o que esperar, né, em termos de efeito na fibra e em termos da cor. Né? Então, o brilhante praticamente não tem esse material branco, ele é então a fibra é muito brilhante e ela é mais escura. Na medida que eu vou colocando o óxido de titânio, que é um branco, eu estou diluindo a cor que eu vou tingir. Então, se eu for tingir de vermelho, mas eu tenho, por exemplo, um comparativo entre brilhante e o opaco eu tenho, para fazer a mesma cor, com a mesma intensidade, tenho que colocar mais corante. Por quê? Porque esse branco está diluindo a cor do tingimento. Né? Então, apenas como ilustração. Então, aqui temos o efeito da cor, né, de uma maneira qualitativa, e o efeito na fibra. Nós temos um pouquinho o conceito, né, de uma maneira simples, porque o conceito é muito visual. Né? A luz, novamente, que incide sobre uma fibra, tem dois comportamentos. O da reflexão, se a superfície é lisa, a difusão da luz e a sensação de transparência. Né? Quando nós temos o óxido de titânio, que está aqui representado por essas pequenas partículas, a luz incide e boa parte dela se choca no interior da fibra. E mesmo na superfície da fibra, se choca com esses cristais. E esses cristais têm as faces voltadas de maneira aleatória para qualquer direção. Então, nós vemos dois efeitos: a refração da luz e a sensação de fosco, e, ao mesmo tempo, a perda dessa luz no interior da fibra, que se choca em diversas partículas de óxido de titânio e emerge em pequena quantidade, dando o efeito de opacidade. Né? Então, muitas vezes, eu não sou estilista, nem pretendo, não tenho essa competência, mas trabalho muito junto com estilistas e com gente de desenvolvimento. E às vezes me dizem assim: mas Paulo, não dá para ser só opaco e brilhante? Infelizmente não dá. A gente até se esforça selecionando corantes, selecionando processos, né, de acabamento que melhoram. Mas dificilmente eu consigo desvincular a sensação de fosco com a de opaco. Né? Quanto mais opaco, mais fosco. Por quê? Porque a distribuição é aleatória das partículas, tanto na superfície como no miolo. Difícil fazer essa separação. Né? Então, às vezes, a gente fica um pouco, né, nessa dificuldade. Nessa tabela, eu procurei colocar uma segunda parte em relação às fibras. Nós vimos um pouquinho de aspecto da fibra, que a gente vai juntar com o aspecto de fio, até para ver quem é o mais importante: é a estrutura do fio, a fibra, ou é um conjunto, né, de situações fio-fibra. Né? Mas aqui estou colocando, então, para as principais fibras, né, o algodão, viscose e assim por diante, o que nós temos, o que nós podemos contar, né, com essa fibra escolhida. E, como eu disse, né, os desenvolvimentos, já de muito tempo, deixaram de ser só a questão do aspecto. Porque hoje o consumidor ele quer, não, eu gostei, mas o toque não está muito legal, dura pouco, desbota. Né? Então, as exigências em relação a outras características de desempenho e outras características de qualidade e durabilidade são cada vez maiores. Então, não dá para simplesmente focar no estilo, né, no design, é preciso conjuminar com outras características. Né? É o que a gente chama o desenvolvimento lógico de produto têxtil. Né? Acho que isso deve soar muito mal até para muita gente que fala, mas o desenvolvimento têxtil ele é muito ilógico, né? Porque a gente faz tanta coisa errada, porque caiu no gosto popular. Que logicidade é essa que você está falando? Mas sempre dentro dessa atmosfera, né, nós temos
que olhar um pouco todas as facetas. Então, aqui, eu não pretendo estar lendo tudo isso, nós temos muito material, mas em cada fibra, vou olhar apenas um ou outro, né, nós temos, eu tenho alguma sensação, por ter escolhido o algodão, eu tenho hidrofilidade, isso me dá frescor, principalmente quando eu estou em climas quentes, sim. Aí, se eu pular para a viscose, não, essa sensação é ainda mais intensa, né? Essa fibra tem uma capacidade de absorver umidade, absorver o nosso suor, enfim, trocar com o meio ambiente ainda maior e me dá uma sensação de frescor ainda maior. E assim, vou para o toque. Né? Toque hoje é uma coisa que, né, em contato com estilistas, né, às vezes eu sou quadrado, porque eu sou engenheiro, né, então eu sou bitolado. Né, então a estilista vem e diz, eu quero esse toque. E às vezes é difícil a interpretação, né, para quem é muito, né, eu diria quase que tapado, né, faz as coisas em departamentos. Né, ela fala, não, eu quero um toque fluido. Nossa, o que é toque fluido, né? Maleável, então a gente tenta interpretar. Então, muitas vezes tem uma dificuldade de interlocução, né? Para entender exatamente. Né? Se a gente pensar, e eu gostaria de fazer um pequeno à parte agora, né? A gente fala em toque, né? E como é que a gente sente o toque? É assim, né? E aqui, nessa movimentação da mão, estão 5 componentes do toque. Vamos ver? Flat e deflete. A gente chama isso vulgarmente de maleabilidade. Mas se vocês repararem, eu estou fazendo um vai e vem que é circular. Então, essa maleabilidade é não só no dobrar, mas também na tentativa de modificar no plano a posição dos fios. Num tecido plano isso não é tão importante, mas numa malha, onde os pontos de ligamento são de toque, isso é extremamente importante. O que mais? Eu estou comprimindo. A gente, no popular, chama isso de maciez. Né? Maciez, toque é macio, compressível. Né? Terceira componente. Se o artigo é um tecido plano de algodão, e eu faço esse movimento, o fio é travado. O fio não tem nenhuma elasticidade, nem esse aqui. Mas se eu colocar um elastano, ele vai e volta, vai e volta. Mudou totalmente o toque. Né? Quarta componente. E a quinta é áspero ou é liso? Tem lisura ou não? Então, são 5 componentes. Né? Teve um sujeito chamado Kawabata, japonês, que em 1965 disse, eu vou caracterizar o toque através da medida dessas 5 componentes. Construiu um aparelho, que tem até hoje. Custa 55 mil euros cada uma das 5 unidades. Não preciso dizer que não tem nenhum no Brasil. E depois a gente diz assim, mas para que, se a mão humana é a última a dar o aval? Então não adianta. Cadê ter tudo no aparelho e depois vem alguém mais importante que eu e diz, não gostei do toque. Né? É triste. Bom, então aqui vocês têm uma ideia, logicamente são sempre ideias resumidas, como eu disse, dá para explorar muito mais, nós não temos esse tempo. E coloquei os principais pontos. Né? O que a gente quer? A gente quer um bom toque, ou um toque adequado. Né? O que é bom para uma calça não é tão bom para uma camisa, né? Para um fular, para um lenço, e assim por diante. Estabilidade. A fibra colabora em dar estabilidade, ou eu sou obrigado depois, através de processos de beneficiamento, ou cuidados no processo de garantir essa estabilidade, para que não haja deformações, para que não haja encolhimentos e assim por diante. E o algodão não é muito estável, mas a viscose é triste. Ela é muito instável, ou pouco estável. A outra característica que, normalmente, mais e mais se pede, olha, eu não queria que amarrotasse, né? Que a gente chama de resiliência.
E a gente sabe que quase todas essas fibras, algodão, linho, viscose, rami, modal, tencel, são fibras, não dá para ficar brincando muito aqui de amassar, não, porque elas amarrotam, né? E, portanto, tem baixa resiliência. Questão de elasticidade, né? Mais e mais a gente vê, né? A elasticidade está sendo importante até para uma camisa como essa, que tem um pouquinho de elastano, que não só mexeu no toque, mas mexeu na minha mobilidade corpórea, que assenta talvez melhor, né? E isso é uma tendência, né, que invadiu, né, todo o nosso mercado e o mercado mundial. E, por fim, logicamente, que a gente vem falando, as cores é um resumo do que a gente já falou anteriormente, do que eu falei anteriormente. Modal e o tencel seguem a linha da viscose, né, com algumas melhorias, né? Uma das coisas que evoluiu bastante no modal e no liocel, no tencel, foi a estabilidade, né? A gente consegue artigos um pouco mais estáveis e também um pouco mais duráveis, né? O Marcelo falou uma coisa que é muito verdadeira, né? A não ser que a gente não tenha dinheiro mesmo, mas a gente não compra roupa porque ela rasgou, né? A gente compra porque é bonita ou porque ela perdeu em durabilidade porque ela ficou deformada, porque ela está desbotada e não era para desbotar. Enfim, essa questão de durabilidade não tem nada a ver com a força física, mas sim sempre com aspecto. O aspecto mudou e eu não estou gostando mais, e apareceu uma coisa melhor. Né? A questão resiliência, estamos no mesmo pé. A questão elasticidade, não temos nenhuma. E de cores, aquilo que já havia comentado. Falar aqui de uma fibra que é muito interessante, né? Eu sou fã da lã. Eu 6 anos trabalhei no Grupo Paramount e continuo. É um dos que trabalha muito com lã, né? Os gabardines de lã e tal, né? São coisas que fascinam e estão ficando cada vez mais, né, perfumarias, como a gente diz, mas a lã realmente tem sido pouco exploradas. Então, quando vinha a TBM e me disseram, né, o Ricardo me disse, olha, estamos usando lã. Eu falei, não acredito, né? Que maravilha, né? Um material para ser explorado que tem um grande potencial, tem características que são únicas, né? E a gente acaba tendo, né, então, a possibilidade de ampliar em muito aspectos relacionados não só à cor, mas também a outras características. Não sei se vocês sabem, uns tempos atrás, vou fazer também uma curiosidade, talvez alguns saibam, né, eu trabalhei muito também na área de esportivo, e uns anos atrás, me caiu na mão a camisa dos jogadores, a camisa oficial do Manchester United, né? E essa camisa é algo de fantástico, né? Por quê? Ela tinha 30% de lã, 70% de fios texturados, né? Numa mistura muito bem feita, aquela lã que é lavável, né? As escamas eram tiradas, um negócio caríssimo, né? E depois feito todo um trabalho, após 45 minutos que um jogador de futebol está se esforçando, se fez uma análise térmica das costas do sujeito, e onde aparece vermelho, amarelo e laranja, quer dizer que ele está muito quente, né? Onde aparece azul, amarelo e verde, é que ele está frio. A diferença era brutal, né? Essa análise térmica das costas, né? Um negócio brutal, né? E a gente pode dizer, nossa, mas lã, aquela coisa que a gente usa para se abrigar, né? Mas se a gente pensa que no deserto o pessoal usa lã, que é para evitar que o calor entre no corpo, né? A gente tem 2 vias. E isso no Brasil não é explorado absolutamente, né? Então, não só a questão moda, estilo, mas características, é muito interessante, né, de trazer um pouquinho à baila esse produto chamado lã. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma experiência interessante? Tá. Bom,
Quem trabalha em fiação e conhece um pouquinho, quem não conhece, vocês vão visitar as fiações da TBM, de quem não conhece, vão ver que para que se consiga fiar adequadamente, é preciso que a fibra seja levemente corrugada, senão a gente não tem coesão. Fica muito difícil. Então, quando você pega uma fibra como a seda, que é uma fibra lisa, escorregadia, para fazer com que ela se compatibilize com as outras, é realmente um desafio, né? Eles não me deixaram entrar também, né? Eles falaram, você vai copiar, depois você vai lá falar para Paramount, e não me deixaram entrar para ver também. Bom, seguindo então, temos as poliamidas, poliésteres, com as suas características, como eu disse, não vou lendo tudo, são fibras que a gente considera hidrófobas, não absorvem, né? Têm mecanismos de capilaridade, transportam, brincando, por efeito esponja, né? Se a gente olhar, né? Principalmente quando falamos de microfilamentos. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Que são, por exemplo, alta resiliência, não amarrota, a poliamida a mesma coisa, alta estabilidade, que a gente consegue da fibra até o produto final, com baixos encolhimentos, com baixas deformações. Então, aí começa a dizer assim, puxa vida, essa dobradinha de fibras químicas com fibras naturais ou de fibras sintéticas com outras fibras, a contribuição, né, de boas características de uma fibra, por exemplo, estabilidade, resiliência, elasticidade, né? Variações de cores possíveis, porque é possível fazer seções transversais muito diferenciadas, conjuminando isso com uma fibra como algodão, com lã, com seda, que traz conforto, que traz outros aspectos muito interessantes. O acrílico também, para não deixá-lo de fora, né? O acrílico é uma fibra que cai na tinturaria, a turma não gosta muito, né? É uma fibra manhosa, por quê? Porque é das fibras que mais mancham, principalmente quando elas estão na forma adiantada, ou seja, o fio, a malha, o tecido, né? O processo tintorial não tem nada de extraordinário, mas são fibras com uma maior dificuldade de tingimento e que requerem um maior cuidado, portanto. Então, cai numa tinturaria, você fala, olha, eu estou com fio de acrílico algodão. O cara já olha e fala, ih, caramba. Né? Mas é por isso que isso só está mostrando o quê? Que precisamos evoluir. Como está evoluindo uma TBM, como estão evoluindo outras empresas, as tinturarias, os prestadores de serviço também têm que evoluir, né? Para tornar isso mais corriqueiro, mais simples, mais natural, né? E não como uma pedra no sapato, como muitas vezes eu tenho visto acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho de fio. Aqui está com uma pequena lente de aumento, o fio singelo fiado, um conjunto de fibras mais ou menos paralelas, torcidas, que geram algumas... Opa, perdão, de volta. Algumas helicoidais, vamos lá de novo, que geram algumas helicoidais e geram uma certa pilosidade, dependendo do tipo de processo utilizado. Nós temos aqui algumas fotografias de fios característicos. O primeiro, o fio ring, desculpe, o antepenúltimo, né, o fio ring convencional, anel e viajante, um fio penteado, apresentam então aquelas helicoidais, apresenta alguma pilosidade. Se acoplado ao processo de fiação no filatório, temos um dispositivo para compactar, né? Nós vemos ao lado, então, olhando aí à esquerda, nós temos o fio ring, é este mesmo, apenas que com o processo de compactação. Então, o nível de pilosidade do fio decresce muito. Nós temos o fio rotor, o fio open-end, né? Se vê nitidamente a diferença de estrutura. Então, você diz assim, poxa, se eu colocar aqui um corante nesse e nesse,
Qual que eu vou ter maior intensidade da cor? Ah, é nesse aqui. Eu preciso de menos corante para ter a mesma intensidade da cor em relação a esse e muito mais em relação a esse, onde a luz se refrata de maneira violenta porque há muitas fibras que estão quase transversais, como aparece aqui. Aqui não é grosseria não, é o fio mesmo, né? Então, essa é uma característica inicial visual. E nós temos aqui também, nesse trabalho, né, o vortex spinning, que entrou no Brasil. Jet spinning entrou muito pouco, praticamente não tem, não sei se tem alguém que tem máquina, foi uma evolução, e o vortex spinning que tem aqui, né, que é uma outra tecnologia de muito maior velocidade e que estende mais as fibras. Se a gente olhar aqui, principalmente nesse pedacinho aqui, as fibras estão como se fossem mais puxadas, mais estendidas, né? Então, é um fio que acaba sendo, para o mesmo título, ele acaba sendo um pouquinho mais fino, tanto que isso se reflete, por exemplo, no toque, o toque um pouquinho mais armado. Então, muitas vezes, para a malharia, o pessoal se preocupa um pouco e tal, mas em função dessa estrutura diferenciada. Bom, eu coloquei aqui nessa tabela, são resumos, mas do que nós temos, né? Que é o que a gente já falou, então não vou perder muito tempo, né? A forma pilosa do fio, o que me refrata a luz. Tá, eu tenho o efeito mais fosco e a cor é mais clara. Então, aqui tem um resuminho do que a gente já falou. Como nós não temos assim, tanto tempo, vou passar para uma relação que eu não pretendo ler, mas o que eu coloquei aqui para vocês? Algumas das colocações aqui são para serem lidas até posteriormente e meditadas, né? Porque existem algumas inversões, né? Quando a gente faz um comparativo entre fios, então nós vamos falar de cardado, penteado, open-end e compactado, é lógico que a gente está pensando que a qualidade da fibra que foi escolhida é a mesma, né? Mas a gente sabe que no mercado o open-end aceita qualquer coisa. Eu posso colocar um monte de resíduo e sai um fio com um título mais ou menos igual aos outros. Então, é lógico que a escolha da fibra, para que isso seja representativo, tem que ser algo mais ou menos do mesmo nível de qualidade, né? Então, o que eu coloquei aqui? Eu vou olhar um ou outro, né? Não pretendo estar lendo tudo, né? O que acontece? Por exemplo, eu tenho um fio cardado. O que esperar desse fio cardado? Ah, ele é o fio mais piloso de todos esses fios, né? Então, se pilosidade é algo problemático, isso tem que ser olhado, né, para a aplicação, né? É o fio mais irregular também, não só na massa, né, e a gente percebe isso olhando, pega uma camiseta t-shirt com fio cardado, pega a mesma t-shirt com fio penteado e a gente vê engrossamentos e afinamentos muito maiores, né? E também na cor, né, os riscos formados. É um fio de menor brilho e vivacidade de cor, mas é um fio mais maleável e mais macio, né? Tem uma colocação que é muito boba, né, mas que vale a pena fazer, né? O que é o liso? É isso aqui ou é isso aqui? O que é o liso? Esse ou esse? É esse. Porque aqui os pelos ajudam a movimentar. Está escorregando melhor. Isso é limpo. Isso daqui é piloso. Mas isso trava, né? Então, preciso olhar com muito cuidado, né, na aplicação. Ah, não, eu quero assim, assim, assado. Não, tá. Mas cuidado, porque não é apenas a característica estética, mas também características de uso. Então, essa tabela, como eu disse, não dá para ficar lendo todas, mas depois vocês vão ter oportunidade, vão ter esse material, né? Comparativo, é um comparativo qualitativo, obviamente, mas que normalmente se configura, né? Mostra, então, as características. Então, aqui eu já tenho um fio bem melhor, eu tirei já fibras curtas, tirei já fibras imaturas e mortas, se nós estamos falando do algodão, e eu tenho uma melhoria geral da qualidade, uma durabilidade maior. Aqui nós temos o fio open-end. O fio open-end
é uma outra proposta de tecnologia, não vou adentrar na tecnologia, né? Um pouquinho vocês vão ver nas visitas, né? Outras palestras. É um fio que ele começa muito bem, né? Ele começa com uma pilosidade menor, porém o seu desgaste é muito maior, né? É muito mais rápido, né? Então, às vezes diz assim, então por isso que o fio é ruim. Não, não sei. Você está fazendo algo que é modinha, que você vai dar, vamos falar, entre aspas, 3 meses de garantia de uso, e se der 6 meses de vida útil o artigo, está ótimo, né? Já ele superou aquela garantia, porque é uma modinha, é algo passageiro, é algo simples, é algo barato. Não vai gastar dinheiro, né? O custo-benefício. E aqui o compactado, né? Vamos dizer o filé mignon dos fios, né? Por enquanto, né? Onde se optimizou toda a parte superficial, mas não é só a parte superficial, né? Se optimizaram uma série de características, né? Ele melhora um pouquinho a sua resistência, melhora em vários aspectos. Tem um trabalho, inclusive, de um organismo que é independente dos fabricantes, que é a Universidade de Denkendorf, na Alemanha, que tem um trabalho maravilhoso. Se alguém quiser, depois, através da TBM, quiser me pedir, que faz um comparativo muito bonito sobre todas as características, mostrando o que realmente o fio compactado dá de boas qualidades. Nós temos, então, aqui 4 componentes, né? Quando a gente fala dos fios mistos, agora, onde há misturas, né? Eu comecei a falar das misturas de fibras, disse, olha, tem uma contribuição de cada componente para dar alguma propriedade ao fio que será transferida à malha, ao tecido. Nós temos contribuições também na processabilidade, né? Que aí é algo mais interno da própria fiação, né? Ao selecionar algumas misturas, há um favorecimento da processabilidade em prol de uma característica, em prol de uma produtividade, de uma redução de custo e assim por diante. Nós temos contribuições que tocam, então, aquilo que a gente vem falando, né? Textura, cor e assim por diante, né? Quando se misturam, baseado no fato de que, normalmente, essas misturas têm fibras que usam de corantes diferenciados. E é possível, em grande parte dos casos, não em todos os casos, eu sou muito colocado na parede, pô, e esse aqui não dá, e esse aqui não dá? Não dá, ainda não apareceu alguma ideia brilhante, espero que apareça. E nós temos contribuições, obviamente, nos custos, né? E aí, então, também temos um pouquinho, que foi falado aqui pelo Marcelo, um pouquinho dos fios, cada um escreve, né? Vem do francês, vem do inglês, é com 2 N's, né? Não gostaria de polemizar, tem escrito com circunflexo, tem escrito sem acento nenhum, enfim, mas acredito que todos nós consigamos, né, estar percebendo. Nós temos, vamos lá, vou voltar aqui, né? O botonês, os flamês, temos alguns mesclas, moliné, né? E fios também com fibras pré-tintas ou pigmentadas na massa. Nós vamos falar um pouquinho, né? Então, eu coloquei aqui algumas visões, né? Provavelmente depois vocês, na coleção e nas apresentações, vão ter uma ideia muito mais detalhada, mas para alguns que não conhecem, o fio botonê está aí apresentado com pequenas bolas, né? Aqui, em aberto, né, o fio foi distorcido, nós temos o flamê, mas que mostra, então, partes mais grossas, parecidas com machame, e partes mais torcidas, mais finas, né? Então, aqui é apenas um tipo de maneira de apresentar, depois os fios vocês vão ver melhor, e alguns efeitos nas malhas, né? Então, aqui, nós temos, por exemplo, aqui nessa parte, né, se olha, o fio está bem engrossado, né, aqui, e aqui muito mais fino, né? Então, são partes onde há engrossamentos e afinamentos do fio, que é o efeito flamê nas malhas. Aqui tem uma fotozinha bem incisiva, né, que mostra um pequeno pedaço. Lógico que na amplitude da malha isso se dilui um pouquinho. Aqui a mesma coisa,
né? Mostra um pouquinho um flamê invertido, né? Aqui partes bem finas, né? E aqui partes bem grossas, né? Nesse pedacinho de malha, né? Logicamente não é um fio fino e um fio grosso, são partes onde o fio, né? Se olhar aqui, for seguindo aqui, ele está começando a engrossar, aqui ele estaria ficando mais grosso, e assim por diante, né? Que é a característica do flamê. Aqui tem um pouquinho do fio, né? Esse fio aqui da empresa, da TBM, que me cederam gentilmente para ilustrar um pouquinho essas mesclas, né? E tem partes engrossadas, né? A gente vê pequenas bolas, né? O botonê aqui, só que é um botonê com fibras que foram tintas em cores diferentes, né? Então tem um duplo aporte de características, né? O botonê e mais a mescla de fibras, né? Aqui o detalhe do botonê, né? Especificamente, né? Como uma impureza, né? Aqui a malha, né, não mescla, e alguns efeitos, né, do botonê, né, de engrossamentos específicos, né, no pedacinho. Aqui os mesclas, né, infelizmente o fundo não ficou muito bom, né, mas dá a ideia, né, das fibras bem diferenciadas, né, e logicamente na malha, tanto aqui como aqui, na malha aparecem diferenças que a gente observa. E aqui tem a malha, né? Partes onde nós temos praticamente branco, né? Não temos as fibras tintas, e aqui parte onde nós temos as fibras tintas, né? E aí, lógico que se pode fazer diversas variações, né? Aqui a mesma coisa, né? Nos mesclas em malha, apenas para dar uma ideia do que a gente vai estar falando daqui a pouco, né? Aqui novamente, né? Aqui a fibra pré-tinta, né? Ou aditivada na massa. Então eu tenho o fundo branco de uma fibra já branca, aquilo que foi comentado, né, pelo Marcelo. Eu tenho apenas parte do beneficiamento a completar, né, essa questão de custo-benefício, né? Esse já é o efeito. Eu praticamente teria que fazer uma limpeza e, eventualmente, um amaciamento, que reduz drasticamente todo o processo de beneficiamento, e isso é um custo menor que tem que ser computado, né? Além do efeito estético que nós estamos falando. Aqui a mesma coisa, né? Com a fibra pré-tinta e outra branca, né? Praticamente branca, né? E vamos falar um pouquinho dos corantes que são usados. Então agora eu tenho fios mistos que vão para as malhas, que eventualmente tiveram também fibras tintas antecipadamente e que queremos tingir em qualquer cor, claro, escuro, dar efeitos de contraste ou não. Aqui estão para as fibras o nome, que quase sempre é nome de fantasia dos corantes. Corante direto é um nome de fantasia, não diz nada. Corante que tinge diretamente a fibra de algodão. Puxa, que legal, né? E corantes reativos, já me dá uma indicação, bom, deve ter alguma reação. Corantes a tina, o corante que é dissolvido numa tina. São todos termos que vieram de séculos atrás, né, e permaneceram. Corante ácido, corante que tinge em meio ácido. Então são nomes de fantasia, quase todos, mas estão então alocadas a esses corantes as fibras que podem ser tintas com eles. Então, corantes diretos tingem todas as fibras celulósicas. Tá? Tem algumas perfumarias para tingir a poliamida, eu não coloquei, né? Porque aí já começa a ser muito específico, mas tem aquelas, né, maracutaias que a gente fala, porque às vezes precisa de um efeito especial, não deu para colocar aqui, mas é possível usar, né, a poliamida da mesma maneira o reativo. O reativo dá para colocar na poliamida? Não, mancha sempre, mas espera aí, qual é o efeito que você quer? E naquele caso dá, né? Mas são exceções que não couberam aqui, mas tem muita coisa que é possível fazer. Aqui tem os corantes, então, para as poliamidas lã e seda, possíveis. Para o poliéster é só os dispersos, tá? E o acrílico só os catiônicos, né? Bom,
Eu coloquei aqui também, não pretendo, como eu disse, o material é muito grande, né? Não era possível fazer isso, mas pelo menos para vocês levarem, quem tiver interesse. Espera aí, então, deixa eu pegar o básico, eu leio depois. Eu olho depois, se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultar depois por e-mail, eu vou indagar a TBM, a TBM indaga o Paulo, enfim, nós temos. E aqui eu coloquei, num briefing, de cada tipo de corante, o que esperar dele. Então, eu vou pegar um deles, corante direto. Corante direto, não dá para fazer cores além das cores claras. Por quê? Porque a resistência, e vocês olham aqui no segundo quadro, a resistência à lavagem é muito baixa. Né? A resistência à luz quebra um galho, a resistência ao atrito, a resistência ao suor, são todas relativamente baixas. Então, a gente engambela. Tá bom, então faz aquela cor rosinha bebê, tá? Aquela cor rosinha, porque se desbotar um pouco, a vista não é capaz de identificar isso. Então, não leva susto numa lavagem na primeira vez. Né? Então, o que está colocado aqui nesses quadros? Estão colocados os corantes, o que eles são, como uma definição muito simples, muito singela, porém verdadeira. Estão colocadas as suas características, o que esperar do ponto de vista da durabilidade. Às vezes a gente quer que desbote mesmo, então pega o cara. Né? E estão colocadas outras características. Por exemplo, o corante é caro ou barato, o corante é fácil de aplicar ou não. E uma coisa muito importante, quando a gente está falando em misturas de fibras, vejam aqui, esse corante, se eu tenho algodão misturado com poliamida, ele mancha a poliamida. Você quer reserva? Até dá para fazer, precisa de um produto químico. Mas, cuidado, ele mancha o elastano, EL. Não mancha o poliéster nem o acrílico. Então, em cada um desses quadros tem as possibilidades quando estamos falando de misturas de fibras. E assim vai. Né? Os reativos. Né? Eu vou colocar aqui rapidamente. Ó, solidez, a lavagem, suor, atrito é muito boa. Você trabalhou direitinho, tem que dar uma boa nota, uma boa resistência, uma boa durabilidade. As cores são vivas. Né? Lógico que você diz, mas você não falou que o algodão ele não dá sensação de vivo? Não dá, o corante dá. Coloca ele numa viscose e você vê o brilho que ele dá. Só que no algodão o brilho é menor. Por quê? Porque a fibra não contribui. Então, eu estou juntando dois aspectos ligados à fibra e o corante. O corante sozinho não faz milagres. Né? Sujam poliamida, sujam elastanos. Não sujam essas outras duas. Então, cada uma destas tabelas está colocando um pouco o potencial. Eu estou colocando isso porque eu, como disse, eu não sou estilista, mas eu trabalho com os estilistas frequentemente, em malharias, em fabricantes de fios, fabricantes de tecido. E é sempre aquela história, pô, mas não dá para fazer? Assim, ninguém me chama de incompetente, pelo menos não me chamaram até hoje, mas dizer assim, pô, mas não dá para fazer alguma coisa? E às vezes até dá, só que o custo é inviável. Né? Então, é importante ter pelo menos uma parametrização do que hoje é, como a gente brinca, como a gente diz, o estado da arte. O que tem, né, disponível, que você consegue fazer e consegue fazer com custo aceitável. Né? Não que não dê para fazer de jeito nenhum, dá, mas nós temos, normalmente, excedentes de custo muito grande. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, colocando, digamos, um pouco as mãos na frente, o que dá tradicionalmente. O resto tem que ser buscado. Né? Então, aqui, como eu disse, estou pulando rapidamente, porque não interessa, acho que, ficar detalhando cada caso. Cada caso vocês têm aqui, é uma média do que ocorre. Tá? Os corantes catiônicos e tal. Né? Vocês vejam, por exemplo, a cor mais brilhante que a gente consegue, mais viva, é no acrílico. No acrílico, a coisa mais bonita é ver assim, o acrílico branco, uma faixinha vermelha e uma faixinha royal. É a coisa mais linda, porque é a cor viva e pura que você consegue, é o melhor que você consegue. Né?
O galho é que às vezes se desenvolve ali no acrílico e fala assim, eu queria agora pôr um pouco de algodão. Nossa, despenca 70% aquela beleza. Né? Mas não tem jeito, você quer usar algodão. O algodão é outro material. Aqui, nesses próximos quadros, o que vocês têm? Eu juntei, como eu disse, a tarefa era ingrata, né? Fala assim, tem 200, quantos produtos foram desenvolvidos só esse ano? 188, se não me engano, 188. Falou, dá um jeito de dar uma juntada ali. Né? Então, o que eu posso fazer para não deixar ninguém tão alijado? Procurei colocar aqui, bom, se eu tenho uma mistura poliamida com lã, se eu tenho uma mistura poliamida com acrílico, procurei cercar, né? Se eu tenho uma celulose, quem é essa celulose? Pode ser algodão, pode ser linho, pode ser viscose, e assim por diante. Se eu tenho seda ou lã e uma fibra celulósica, né? E eu quero fazer uma cor única. Você consegue fácil ou é o bicho? Né? Aqui eu consigo. Preciso usar auxiliar, sai um pouquinho mais caro. Aqui é fácil. Aqui é fácil. Aqui eu preciso só acertar condições operacionais. Né? Mas eu ainda consigo. Aqui eu faço o controle. Aí eu venho, não, mas eu quero reserva, eu quero contraste. Eu quero uma fibra branca e a outra tinta em cor escura. Pô, né? Já começa a empepinar. Aqui eu não consigo reserva. Até hoje não tem um. Né? A gente vai atrás, vamos lá na Suíça, vamos lá na Alemanha. Tal. O cara consegue fazer uma reserva, né? Deixando só a lã preta, por exemplo, vermelho, e a celulose branquinha? Não. Ou vice-versa, pior ainda. Né? Então, dá para fazer um negócio mais ou menos. Né? Atende, fala, puxa vida, mas ficou pobre o efeito. Enfim. Né? E aí, assim por diante, nós temos, aqui eu consigo reservar, aqui eu consigo reservar legal as duas fibras, só usar produtos químicos, e assim vai. Né? Então, vocês têm aqui um apanhado. Quando se fala em reserva para fazer contraste, eu consigo, em boa parte dos casos, mas não em todos. Eu quero dar uma nuance, ou seja, deixar a mesma cor, né, mas vermelho escuro e vermelho claro. Eu consigo fazer isso? Consigo. Quase todos os casos, aqui eu acabei não colocando, acabei esquecendo, ficaram em branco, mas também eu tenho um fácil controle em quase todos os casos. Eu quero dar um grande contraste, aqui eu não consigo, e assim vai. Então, esse quadro está me dando qual é a posição do simples, qual é a posição, eu sempre digo, nós temos 3 tipos de processo. Aquele que a gente estudou na teoria, digamos, embora a prática muitas vezes contraste a teoria, e a gente consegue fazer. A gente chama o fabricante do corante, chama o fabricante do fio, da fibra e tal, e a gente consegue fazer. Aí a gente tem um segundo escalão, é aquele onde a gente arroja. Fala assim, essa fibra não poderia passar de 80 graus. Eu vou a 90 e vou arriscar. E algumas vezes você consegue. Então você extrapola tempos, temperaturas, alcalinidades, acidez e tal, e você está na corda bamba. Se você errar, você joga fora o artigo. Esse é o problema. E tem aquele que você vai além disso. Né? Eu, frequentemente, o que arroja, né? Tem empresa que não perdoa nada. Ela fala, já não me vem com aquele negócio da teoria só, o beabá. Já vai no arrojado, porque é o custo-benefício. Então, esse arroja já é quase que o dia a dia hoje. E diz assim, não, e qual é o suicida mesmo? Que é aquele lá onde você diz assim, o que eu vou fazer não tem. Né? E, às vezes, a gente pega um produto que não tem nada a ver com aquilo que vai estar aplicando, ou uma condição que a literatura, os outros dizem, vai dar zebra, hein? Vai dar zebra. E você, em alguns casos, consegue, né, tirar um coelho da cartola. Né? E isso a gente vê na indústria. Né? Não é à toa que o Marcelo disse que tem área aqui que não dá para ver, nem eu posso, e também, mesmo estando amigo e tudo, mas... Né? E a gente sabe, porque é coisa conseguida a duras penas, com muito trabalho, com pesquisa, né? Se vai a fundo nisso aí. Bom, nós temos uma série de tabelas aqui, como eu disse, também não vou estar passando todas, aliás, não é o intuito, mas vocês terão oportunidade de levar alguma coisa e depois até
a continuidade do diálogo vai ser muito importante. Onde nós temos, então, opção, qual o corante que eu vou usar para a fibra poliéster? No caso, poliéster em mistura com fibras celulósicas, onde eu procurei colocar também aquela história dos fios, né? Alguns fios desenvolvidos aqui. Eu tenho menor quantidade, às vezes tenho maior quantidade. Então, nessas tabelas, está o que eu usaria para fazer uma cor clara unida, para fazer uma cor média ou escura unida. Eu consigo fazer isso fácil, e aqui estão os corantes, em resumo. Eu tenho alguma necessidade, algum complemento, vou usar algum produto também, em resumo, e alguns cuidados principais, né, que a gente deveria tomar. Uma coisa que é muito importante, eu não coloquei em todas as tabelas, mas entenda-se em todas as tabelas, é que frequentemente, embora a fibra de elastano não seja tingível, tá? E nem interessa, porque quase sempre ela está escondida, ela é parceiro. E ela tem as suas exigências, tem as suas limitações. Então, muitas vezes, o que eu consigo fazer sem elastano no artigo, não consigo fazer no elastano, né? Por causa das restrições impostas pelo elastano. Então, aqui, como eu disse, não vou passar, são muitas tabelas, estão todas aí. A ideia era estar passando para mostrar o universo, né, que nós temos. Aí nós estamos falando também de, agora, mescla. Se vocês forem observar, eu quero poliéster claro e a celulose escura. Aqui eu quero poliéster escuro e a celulose branca. Dá para fazer? Como é que eu faço isso? Tem um roteirinho assim básico? Tem. Né? Então, são os vários casos. Né? Então, a frente aqui também continua, né? Eu tenho um mescla claro, poliéster, a celulose escura, só que aqui nós estamos falando de maior quantidade da celulose, então tem pequenas diferenças, e assim vai. Como eu disse, não vou passar todas, né? Celulósicas com poliéster, maior quantidade. Depois vamos para acrílico. Eu coloquei algumas com a sigla, né? Acrílico e viscose, maior quantidade de uma viscose ou de um algodão, né? Os diversos processos. Pegar esse da lã, né? Da lã é aquele que... A lã precisa tomar um cuidado, né? Ela feltra, né? E o efeito é desastroso se isso acontece. Então, todo cuidado com ações de movimentação são muito críticas. Dá para fazer um mescla com a lã escura e a celulose clara? Dá para fazer. Só preciso fazer uma seleção muito rigorosa dos corantes. E isso, muitas vezes, eu estou num corante que custa 30, 40 reais o quilo. Aí fala, a seleção rigorosa, fala, você está louco? O corante custa 170 o quilo. Não tem jeito. Não tem alternativa. Então, isso precisa ser muito pensado, né? Tem muita coisa aqui que a restrição, mais do que técnica, é o custo. Eu coloquei aqui, achei, um pouquinho antes de vir para cá, achei um artigo que falava, olha, você quer atingir com os mesmos corantes e ter efeitos maravilhosos em cima da... O artigo é indiano. Se alguém quiser, eu passo. Eu falei, opa, que legal, como é que é isso? Né? E esses corantes tem no Brasil? Nossa, tem. São dos corantes mais antigos do mundo e tem no Brasil, e são baratos. Opa, o que é? Então, deixa eu ver. Ah, tá. Então, se você pega o corante reativo, que é usado para algodão, vai tingir ele em meio ácido. Acidificar, o corante passa quase todo para a lã. Você consegue fazer uma reservainha do algodão? Consegue. E esses indianos muito criativos, aliás, que são, né, a gente sabe, fizeram esse trabalhinho que eu resumi aqui. Falei, puxa, que legal, não sabia. Né? E a gente está sempre aprendendo. Né? A gente está sempre busca, e de repente pintou um cara e que te mostrou e demonstrou. E falou assim, olha, a receita de bolo é essa. Pô, que legal, né? Normalmente o americano vem e fala, ó, dá para fazer, se quiser, pagando, tudo se resolve. Fala, pô, né? E o indiano não, ele é um pouquinho menos nesse aspecto, né? Ganancioso. Tá? Então, nós temos aqui, encerrando, eu sei que o tempo já esgotou,
A minha controller já está querendo desligar, mas mais uns 2, 3 minutinhos só. Vocês têm, nessa última sequência, uma série de tabelas também, e aí colocando um pouquinho os fios, nominando os fios, vou aumentar um pouco aqui, né? Onde já foi feito um pré-trabalho. Eu vou pegar esse caso aqui, né? Algodão com lã, modal lã, viscose e assim por diante, onde eu tenho da lã uma menor quantidade, né? 5%, 10% ou alguma coisa assim. Essa lã já foi pré-tinta. O que acontece se você colocar isso na tinturaria para atingir, por exemplo, com corantes reativos? Então, vocês têm os efeitos possíveis, o que acontece, e os cuidados, né? Em resumo, né? Então, olha, efeito, olha, se for a cor clara, ela sai limpa no algodão, tá? Não tem problema, nem na viscose também, no modal e no liocel, mas você vai ter uma pequena alteração na lã, muito leve, que de repente, se você diz assim, não, mas a lã já estava tinta de preto, tá? E qual era a nuance desse preto? Ah, era meio avermelhado, tá? Você usou um pouquinho de azul, olha, vai ficar assim um pouquinho, um fundinho roxo no preto. Ele vai desbotar? Não, mas vai ter uma pequena alteração. Aí não tem jeito, tem que testar no laboratório, pega um pouquinho, testa, joga e vai até onde vão os limites, né? Porque são muitas coisas. O que você tem que controlar? Tem que controlar a alcalinidade, porque a lã não aguenta, né? Se você tem uma ação muito alcalina, você corre o risco até de dissolver a lã, né? Ou degradá-la, vai começar a sair pó de lã. Então, tem alguns critérios. Eu não coloquei aqui, mas tem números para isso, né? São parâmetros que falam, não passe desse limite. Tá bom? Então, essas pranchas, como eu disse, não vou. É muito material, né? Eu me senti na obrigação de colocar, porque eu acho que é alguma coisa que depois vai render debates, vai render discussões, né? Até não, eu faço e não deu aquilo que você colocou, tá? Então vamos discutir, né? E isso, logicamente, ninguém é dono da verdade, mas vocês têm aqui para o linho, tem várias colocações onde eu procurei sempre colocar efeitos, cuidados e assim por diante nas várias situações, tá? E tem no final, vou passar aqui, também o caso, eu coloquei um aqui, estão vendo o poliéster preto, por exemplo, que é o pigmentado na massa, né? Tem a viscose, que pode ser pigmentada na massa, tem o poliéster, tem o modal, tem algumas fibras que são usadas. E o que acontece também, da mesma maneira, se eu fizer um sobretingimento? Bom, pessoal, eu sei que eu não estou deixando quase nenhum tempo para pergunta, mas não é por isso que não dá para... Nós podemos flexibilizar, se tiver alguma pergunta, acho que sim, né? A menos que vocês dizem que a pergunta seja, está na hora do almoço, aí não sou eu que vou responder. Agradeço a atenção de vocês, né? Como eu disse, o material está aí, é um material qualitativo, ele pode ser muito expandido, né? Sem dúvida nenhuma, muito detalhado, né? É preciso que haja, eventualmente, algum interesse para a gente dar continuidade. Agradeço a vossa atenção e, novamente, a atenção e o convite feito pela TBM de me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.